Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui é a irmã Clarinha e eu quero trazer hoje, glória a Deus, nesse vídeo, eu quero contar uma pequena experiência que eu tive com o Senhor acerca da vaidade. Santo é o nome do Senhor. Da mesma forma, irmãos, que me edificou isso e muito, eu creio que os irmãos vão ser edificados, irmãos, as irmãs vão ser edificados da mesma forma. Glória a Deus. Eu quero trazer apenas um pequeno versículo no livro de Salmos, capítulo 94, e o versículo 11, que diz assim: O Senhor conhece os pensamentos do homem, que são vaidade. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, santo é o nome do Senhor. Eu quero contar uma pequena experiência que eu tive com o Senhor acerca do meu cabelo. Glória a Deus. Eu era nova convertida, meus irmãos, e eu tinha acabado de aceitar o Senhor Jesus Cristo, né? E tinha ali uma semana, eu tinha uma semana que eu tinha acabado de aceitar o Senhor Jesus Cristo. E eu tava nova na fé, né, irmãos? Eu tava aprendendo bastante coisa, né? Com aquela sede, glória a Deus, aleluia, de aprender, né, do Senhor. Eu lembro que quando eu moro aqui na roça, né? Aqui em Minas Gerais, São Francisco. Na roça aqui. E eu lembro, né, irmãos, que o Senhor, Ele tinha preparado, aleluia, glória a Deus, 2 jovens, glória a Deus, de São Paulo, para vir para cá fazer a obra aqui na igreja pentecostal Deus Amor daqui da roça, né? Glória a Deus. E, irmãos, glória a Jesus. Eu não estava na igreja, né? Mas o Senhor preparou para mim, pela misericórdia dele. Eu fui para a igreja, né? Eu aceitei a Jesus Cristo. E eu comecei, né, nessa fé, né, irmãos? Para mim era tudo muito novo, mas eu queria, né, aquilo para mim. Quando eu aceitei o Senhor Jesus Cristo, tudo, glória a Deus, aleluia, que eu descobria que era pecado, eu já queria tirar, né? Eu já queria renunciar. Tudo que eu sabia que não agradava a Deus, eu já não queria que ficasse mais perto de mim, né? E foi uma mudança muito rápida, glória a Deus. Só que como eu estava naquela sede, né, irmãos, a minha mudança por fora foi mais rápida do que a de dentro, né, glória a Deus, aleluia. As minhas vestes foi rapidamente, eu mudei, né, pela misericórdia de Deus, larguei as vaidades, né, e no começo foi um pouco difícil, né, irmãos, porque eu achava que não tinha nada a ver, né, mas quando eu li pela palavra, quando eu vi na palavra, eu vi que verdadeiramente, glória a Deus, aleluia, muita coisa que eu praticava não agradava o Senhor. E então eu já tinha isso na minha mente, eu vou deixar, eu não quero mais pra mim, eu não quero mais isso, porque não agrada a Deus, então eu não quero, né? E o Espírito Santo, né, ele me incomodava bastante, tinha algumas coisas assim que eu não queria aceitar que era pecado, né? Mas com o tempo o Espírito Santo, ele foi trabalhando no meu coração. E eu lembro que um dia, irmãos, eu estava me arrumando para mim ir para a igreja, né? E eu entrei no meu quarto e, né, quando eu não estava na igreja, eu não deixava o meu cabelo, aleluia, glória a Deus, eu não deixava ele cacheado, né, como ele era normal. Eu sempre alisava ele, pintava, né, com as vaidades do mundo, né, irmãos? Glória a Deus. E um dia, irmãos, quando eu estava no pecado, né, eu lembro que eu tinha descolorido um pedaço, uma mecha do meu cabelo, né? E como eu estava na igreja, né, e era nova convertida, não tinha muita sabedoria, eu pensava assim, e se o meu cabelo não é dessa cor, então eu vou cortar, né? E era um pequeno pedaço, né, irmãos? Era uma mecha apenas no meu cabelo. Ele ficava bem escondidinho, mas só que eu queria cortar. Eu não sei o que aconteceu, irmãos. Eu quis cortar naquela hora. E eu fui e cortei, né, meus irmãos? Pra mim foi uma coisa normal. Eu cortei e
Foi uma coisa normal, glória a Deus. E quando eu cheguei no culto, irmãos, a gente cultuou normal. E quando foi, aleluia, glória a Deus, quando terminou o culto, né? Deus usou um irmão, né? O irmão chegou em mim e falou assim: irmã Clarinha, eu estava sentado, né? E Deus, eu senti que Deus queria falar comigo, né? E Deus falou para mim assim, fala para minha serva nunca mais cortar os seus cabelos, né? E quando ele falou isso, irmãos, eu levei um susto. Por quê? Porque eu nunca tinha tido uma experiência com Deus assim, sabe? Glória a Deus, eu tava nova na fé, com aquela sede, mas quando é com a gente, né? Eu levei um susto de verdade. Eu verdadeiramente, depois desse dia, eu pude contemplar, assim, que os olhos do Senhor estão sobre mim, né? Glória a Deus, aleluia. E depois disso, irmãos, eu tive um temor muito grande. Glória a Deus. Eu vi verdadeiramente porque eu estava sozinha no meu quarto, mas lá estava comigo o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Glória a Deus. Eu não estava sozinha. Para mim eu estava, né? Mas no mundo espiritual eu não estava, porque o Senhor estava vendo, né? Glória a Deus, aleluia. A palavra do Senhor diz que nada e nem ninguém pode se esconder, né, do Senhor, irmãos. Nada pode se esconder do Senhor. Não tem essa possibilidade. E depois disso, irmãos, eu tive um temor muito grande mesmo. E nunca mais, irmãos, pela misericórdia de Deus, graças a Deus, eu tive vontade de cortar ou fazer alguma coisa assim no meu cabelo. Glória a Deus, porque eu tinha, né, glória a Deus, eu tinha um problema muito grande sobre as vaidades, né, irmãos? Eu queria antes, mas eu fui pedindo a Deus, né, para Deus me libertar, para Deus tirar de mim essa vontade, né? E Deus, irmãos, sinceramente, Deus, ele tirou de mim toda vontade, de todo tipo de vaidade. Glória a Deus, que os irmãos puderem imaginar. Deus tirou de mim pela tua misericórdia. Glória a Deus, hoje eu sou uma pessoa liberta, né, pela misericórdia de Deus. E às vezes eu fico pensando, né, irmãos, que linda experiência que eu tive com o Senhor, porque eu pude perceber que o Senhor, ele nos quer de uma forma natural, né? Glória a Deus, o Senhor nos quer de uma forma natural. E o irmão, né, irmãos, o irmão que o Senhor usou, né, na divina revelação, glória a Deus, aleluia. Para quem não crê, eu quero deixar um versículo na palavra do Senhor, né, porque o Senhor, ele fala, né, irmãos, sobre divina revelação. Mateus capítulo 2, versículo 22. E ouvindo que Arquelau reinava na Judéia em lugar de Herodes, seu pai, receou ir para lá. Mas avisado num sonho por divina revelação, foi para a parte da Galileia. Aqui, né, irmãos, ele foi avisado, né, num sonho, por divina revelação. Então o Senhor tem várias formas de falar conosco por divina revelação. Mas o Senhor fala, porque a palavra do Senhor diz que nada é impossível para Deus. Lucas 1:37, glória a Deus. Amém, irmãos? E foi isso, irmãos, a experiência que eu tive com Deus. Quando Deus usou o irmão, né, na divina revelação, o irmão também me mostrou na palavra do Senhor, né, onde falava que a gente não pode cortar os nossos cabelos. Glória a Deus. O Senhor, ele vê nosso cabelo como um véu, irmão. Nós, irmãs, o Senhor vê nosso cabelo como um véu. Glória a Deus, aleluia. E glória a Deus, o Senhor, ele nos quer da forma que ele nos fez. Por acaso, irmão, nós iremos, glória a Deus, aleluia, destruir algo que o Senhor fez? Se o Senhor, aleluia, glória a Deus, fez nossos cabelos curtinhos, para que, aleluia, glória a Deus, nós vamos querer cortar mais? Ou querer colocar mais, né? Que tem mulheres que colocam aplique. Se o Senhor fez os nossos cabelos, aleluia, grandes, para que iremos cortar? Por acaso estamos mostrando ao Senhor, estamos falando para o Senhor com as nossas atitudes que estamos insatisfeitos com a obra do Senhor? Nós iremos querer, aleluia, destruir as perfeições do Senhor. Glória a Deus, santo é o nome do Senhor. Se o Senhor fez a nossa pele, aleluia, glória a Deus, limpa, que quando a gente olha, a gente vê a luz do Espírito Santo, para que a gente vai pintar nossa pele, para que a gente vai passar cores, batom,